No silêncio fúnebre de um outono europeu, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do seu fim caótico, um segredo escuro começava a se dissipar em meio à névoa fria que cobria as montanhas dos Balcãs. A Croácia, uma terra de antigas colinas e rios serenos, respirava nervosa enquanto um regime brutal, o Ustaša, desdobrava seu poder sobre as sombras, executando uma campanha genocida e inescrutável contra minorias e rivais políticos enquanto acumulava uma fortuna obscena, feita de ouro, joias e relíquias saqueadas com uma frieza quase industrial. Era um tesouro manchado pelo sangue e silêncio. Um ouro que desapareceria para sempre das páginas oficiais da história, mas cujo rastro se perderia muito longe dali, em rotas clandestinas que atravessariam fronteiras abandonadas pela lei e pela moral. As câmeras poderosas da história capturaram o regime fascista da Nezavisna, Dr. Ivan Hrvatiska, menos o Estado, independente da Croácia, menos crescendo como um fantasma aliado do eixo, apoiado por Hitler e Mussolini, espalhando terror e saque. Mas o que aconteceu com as riquezas confiscadas? Para onde, afinal, foi levado o ouro roubado dos campos de concentração, das casas de famílias destroçadas, das bolsas das vítimas? Essa pergunta, feita em sussurros nos corredores abafados da diplomacia e da espionagem, se tornou a obsessão de décadas de investigadores, arqueólogos, historiadores, agentes secretos e até mesmo de homens da Igreja Católica. A resposta, contudo, parece deslizar entre dedos invisíveis, enterrada sob camadas densas de silêncio. Documentos destruídos, pactos secretos e interesses inconfessáveis. Imagine agora as movimentações furtivas nas noites enevoadas de 1944 e 1945, quando o regime Ustaša já sentia o veneno do colapso, com boles camuflados, carros nervosos, cruzando montanhas e estradas de terra, carregando caixas e cofres blindados com um brilho amarelo frio, ouro puro, fruto da pilhagem e do terror. Para onde? Para o oeste, em direção à Itália e à Áustria, territórios que ainda por pouco tempo mantinham algum controle antes das tropas aliadas avançarem. Rotas clandestinas, redes de silêncio, subornos e traições que formavam uma teia invisível. Um intricado labirinto do qual poucos saíram sabendo o que realmente carregavam. Homens poderosos do regime, com nomes que hoje são sussurros nas sombras: Ante Pavelić, o mestre do terror; Jur Franceschi, o braço armado; Maile Budak, o estrategista, menos calculavam cada movimento, cada passo da fuga desesperada e precisa. Mas o ouro não viajou sozinho. Por trás das cortinas de fumaça da guerra, agentes secretos do Ocidente, menos começando pela OSS americana, o MI6 britânico, até os primeiros vestígios da CIA espreitavam e interferiam, manipulando acordos nas sombras. O Vaticano, com seu poder místico e terreno, emergia como outro protagonista enigmático. Nos corredores frios da Cúria Romana, recepções discretas, conventos convertidos em depósitos secretos, eclesiásticos em posições duplas, entre a fé e o pragmatismo político, guardavam segredos que até hoje provocam historiadores e conspiracionistas. Que papel teria o Papa Pio XII nessa trama? Beneficiário oculto, guardião involuntário ou cúmplice silencioso? As evidências reclamam silêncio ou sombra, e a curiosidade humana anseia respostas que teimam em escapar. Enquanto a guerra cedida, com os exércitos iugoslavos de Tito emergindo do cenário para marcar uma nova era, o ouro Ustaša não era apenas um peso físico a ser deslocado. Era uma peça-chave no jogo brutal da Guerra Fria iminente, um recurso estratégico para movimentos anticomunistas que buscavam refúgio e poder na Europa devastada. Relatos sugerem que o tesouro alimentou redes ilegais, fundos secretos usados para infiltrações, preparativos para revoluções invisíveis. E este é apenas o começo do enigma. No meio desse arco complexo surge uma pergunta que desafia o tempo. De todas as riquezas saqueadas e clandestinamente movidas, algumas oficialmente documentadas, outras apenas deixadas em memórias fragmentadas ou relatórios secretos, que parte do ouro desapareceu em trilhos escondidos? Quantidades que variam, cifras manipuladas, documentos perdidos ou censurados. Tudo conspira para que o destino final do chamado Tesouro Ustaša permaneça um mistério. O coração dessa história é um labirinto onde a verdade se esconde atrás de versões conflitantes, falsas pistas e interesses que nunca quiseram deixar os holofotes da justiça iluminarem. E não são poucos os mistérios que pontilham essa trajetória. Arqueólogos já buscaram cavernas e bunkers abandonados na Croácia, mas até agora nada além de sombras e rumores ressoou do fundo da terra. Em outros cantos, documentos rasgados apontam para depósitos secretos em território italiano. O envolvimento de organizações criminosas mafiosas nas operações de lavagem do ouro e uma rede internacional que parece tão improvável quanto impressionante, poderiam até mesmo os cofres do Vaticano ter guardado mais do que oração,
e manuscritos sagrados? Será que os arquivos lacrados mantêm, selados a 7 chaves, as respostas para esse quebra-cabeça? Se há um tópico que desperta fascínio e desconfiança em iguais medidas, esse é o Tesouros Tochá. A narrativa tradicional se choca com teorias marginais e controvérsias acadêmicas. Uns afirmam que o volume foi modesto, meros artefatos monetários que se perderam na turbulência da guerra. Outros juram que os cofres transbordavam, o ouro rivalizava com toneladas disfarçadas por rotas secretas. O envolvimento dos serviços secretos ocidentais ecoa teorias conspiratórias que sugerem manipulação e uso do ouro para financiar operações anticomunistas. Enquanto isso, no âmago, o Vaticano luta para manter sua versão oficial, evitando escândalos que poderiam abalar não só a Igreja, mas o equilíbrio político global de um mundo requém cedo de uma guerra. Ao entrar nesse labirinto histórico, o espectador é convidado a mergulhar num universo onde o brilho do ouro se mistura com as sombras do poder, fé e mentira. Não é apenas uma história sobre riqueza ou guerra, mas um complexo enredo de poder, ambição, traição e silêncio institucional. Cada documento, cada depoimento, cada pista encontrada revela uma nova camada de mistério. Quem realmente controlou o ouro? Quem teria a ganância e o zelo suficiente para mantê-lo oculto? E, acima de tudo, o que esse ouro simboliza para a Europa do Pesguira e para as narrativas históricas que ainda lutam para se esclarecer? Prepare-se para uma investigação que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço, onde os ecos do passado reverberam não apenas em arquivos empoeirados, mas em ações secretas que moldaram o presente. Este é o ponto onde a história oficial encontra as fissuras do obscuro, onde o esclarecimento depende de revelar o que muitos tentaram esconder. O Tesouros Tochá não é apenas um relicário de ouro, mas um símbolo da complexa teia que une genocídio, política, international, fé e estratégias clandestinas, um enigma intrigante e perturbador que provocou guerras, derrubou impérios e ainda hoje desafia ser desvendado. A jornada está prestes a começar. Enquanto o fim da guerra se desenrolava com as forças do eixo recuando em múltiplas frentes, a complexa engrenagem da pilhagem do tráfico clandestino ganhava velocidade no Mediterrâneo, uma região nervosa e estratégica para o destino do chamado Ouro Ustacha. O norte da África, especialmente a Tunísia, foi palco de um capítulo pouco conhecido, mas fundamental para compreender os meandros dessa trama. Ali, o eixo germano-italiano tentava controlar rotas essenciais para o fluxo do ouro saqueado na Croácia, enquanto lidava com o cerco implacável dos aliados que avançavam para o continente europeu. No centro desse quebra-cabeça sombrio emergia uma figura cujo nome ainda ecoa em relatos de horror e intriga: Walter Halfiffe. Halfiffe não era um simples oficial alemão. Ele encarnava o braço sinistro da máquina nazista, responsável por conceber e operar os métodos mais eficientes de extermínio em série. Oficial da SS e engenheiro de campo da morte, seu nome está indissociavelmente vinculado à criação dos caminhões de gás móveis empregados no assassinato em massa nos Balcãs, especialmente contra judeus e outros grupos perseguidos. Mas, para além de seu notório papel na repressão, Halfiffe assumiu funções centrais no controle e transferência de riquezas saqueadas. Na Tunísia, que em 1942-43 era o último bastião germano-italiano no norte africano, sua tarefa se estendia para a organização de depósitos, logística e proteção do ouro confiscado, oriundo tanto da Europa Oriental quanto dos territórios mediterrâneos. O contraste entre Halfiffe e outro personagem muito mais popular, o Marechal Erwin Rommel, é crucial para desfazer um dos maiores mitos construídos ao redor do tesouro nazista, e por extensão, do Tesouros Tochá. Rommel, comandante do Afrika Korps, ganhou fama como o Raposa do Deserto por sua brilhante campanha militar no deserto da Líbia e Egito. No imaginário popular e em muitos relatos pós-guerra, associou-se seu nome ao tesouro oculto. Episódios de pilhagem e contrabando. Todavia, essa narrativa é amplamente equivocada e reflete um esforço de mitificação que desvia a atenção da verdadeira estrutura operacional por trás do saque. Rommel era um oficial do exército tradicional, focado em ações militares. Sua esfera não incluía a administração dos bens confiscados nem o controle das redes de ocultamento ou transferência de ouro. Em outras palavras, enquanto Rommel lutava sobre as dunas escaldantes, o comandante da SS, Walter Halfiffe, e seus agentes arquitetavam a coleta, o armazenamento e o transporte clandestino da riqueza roubada. Essa distinção é fundamental para compreender a organização e o funcionamento da máquina de pilhagem no Mediterrâneo. A Tunísia, tomada em partes pelos germano-italianos em 1942, convertia-se em um centro nervoso para a movimentação do ouro. Sob o comando de Halfiffe, garantiam-se rotas de escape para o tesouro, da Europa ocupada até os portos italianos. Ele estabelecia relações ambíguas com autoridades locais, milícias leais e até mesmo com facções do clero,
compondo uma rede tanto burocrática quanto subterrânea, onde o ouro não era apenas mercadoria, mas também arma política e moeda para futuros acordos. As rotas clandestinas para onde o ouro era enviado traçavam linhas que cruzavam o Mar Adriático, levando de Zagreb e cidades croatas para portos italianos como Trieste e Veneza. Antes de avançar para áreas sob o controle fascista próximos ao Vaticano, e ainda adentrando pelas passagens alpinas rumo à Áustria, a geografia do tráfico era, portanto, um emaranhado de zonas de conflito, fronteiras fluidas e áreas de influência das potências em equilíbrio precário. Cada ilha, cada torre de sinalização na costa, funcionava como um ponto de vigilância, uma peça no grande tabuleiro onde interesses políticos, militares e religiosos se misturavam. A ocupação da Tunísia não foi apenas uma questão militar, mas um momento-chave para a consolidação dos fluxos financeiros do regime croata e seus aliados. Sob a lógica do cerco, entender como o ouro foi escondido, embalado e movido revela um cenário onde a brutalidade da repressão social se conectava diretamente às engrenagens econômicas do nazifascismo. Walter Raufif, com sua rede meticulosa de colaboradores e informantes, construiu um sistema capaz de driblar os avanços aliados, enquanto vislumbrava um futuro onde esse ouro serviria como lastro para projetos anticomunistas em um continente que se imaginava dividido pela nova ordem mundial. Aqui emerge então uma questão inquietante. Como uma figura tida como puro executor de violência extrema, ganhou esse papel quase financeiro, quase administrativo. E o que isso revela sobre os nexos entre crime, política e religião no fim da guerra? A trajetória de Raufif apresenta um nó que tensiona o entendimento simplista do conflito, abrindo espaço para dúvidas e hipóteses sobre o intermediário que ligava o ouro roubado das vítimas na Croácia à misteriosa linha que atravessava o Mediterrâneo rumo à proteção de interesses mais obscuros. Ao desmontar a lenda romanesca que vincula Romeu ao tesouro, ajusta-se o olhar para um outro tipo de poder, os bastidores da pilhagem, menos onde não há glória nem honra, apenas cálculo frio e traição. Raufif, anônimo para muitos, surge como símbolo desse poder paralelo, que permaneceu à sombra da história oficial. Essa sombra se prolonga nas lacunas dos arquivos e nas rotas não completamente traçadas. Manchas invisíveis que alimentam conflitos historiográficos e alimentam um mistério que ainda hoje envolve o ouro Stoucha. Assim, o Mediterrâneo e a Tunísia tornam-se mais que cenários de batalha. Transformam-se em ambientes em trânsito e encruzilhadas onde o ouro morreu muitas vezes. Embarcações afundadas, esconderijos em montanhas, negociações nos corredores do Vaticano e indícios de organizações criminosas participando desse comércio ilegal. Tudo isso compõe um quadro onde as fronteiras entre o oficial e o ilícito se dissolvem. A escolha do terreno, longe do poder central, em territórios de difícil controle, era propositada. Era ali que se forjava a resistência logística do regime, seu último ato de sobrevivência econômica. Mas por que o Vaticano inserido nesse tabuleiro que parece mais o de um contrabando do que o de um Estado soberano? Entre as paredes silenciosas das instituições católicas, existem evidências fragmentadas que apontam para uma participação indireta se inaudirata na custódia e circulação desse ouro. Acusações controversas, baseadas em correspondências cifradas e testemunhos ambíguos, questionam o grau da cumplicidade da Santa Sé, enquanto defensores da instituição destacam o papel humanitário e diplomático. Negando qualquer ação velada de ocultação ou facilitação, a geopolítica do pós-guerra havia colocado a Igreja em posição delicada, oscilando entre a condenação das atrocidades nazistas e a necessidade de conter o avanço comunista no leste europeu. Nesse contexto, o ouro dos Stoucha poderia ser visto por certos segmentos como um recurso estratégico para financiar grupos na clandestinidade, protegendo interesses maiores contra a expansão soviética. Isso lança mais sombras sobre as motivações reais por trás da movimentação do ouro, sugerindo que elementos do clericalismo acabaram envolvidos. Mesmo que discretamente, no jogo político-econômico que transcendeu as fronteiras convencionais, à medida que os aliados tomavam posições na Itália e Áustria no declínio do conflito, toda essa rede era posta à prova. A fuga desesperada dos líderes Stoucha, carregando consigo não apenas sua própria sobrevivência, mas também parte significativa do tesouro, confirmou a existência de um plano PR estabelecido para a preservação do ouro roubado. As zonas de ocupação aliadas, locais antes inimagináveis para a concentração de um tesouro nazista, tornaram-se abrigo e ponto de partida para operações clandestinas que se estenderiam pela Guerra Fria, entrelaçadas a redes de espionagem, criminalidade e política. Esse movimento meticulosamente coordenado passa a apresentar mais perguntas que respostas. Até onde ia o conhecimento das potências ocidentais sobre esses fluxos? Quantos agentes e espiões atuaram para controlar, manipular ou até desviar parte desse ouro?
para além dos seus propósitos originais. E o que dizer dos documentos oficiais, espessos mas incompletos, que testemunham transferências entre Berlim e Roma, e depois evaporação nos cofres subterrâneos de conventos? Maio é isso. A imagem do tesouro perdido ganha contornos ainda mais inquietantes, não apenas como objeto de cobiça, mas como símbolo das manipulações que modelaram o início de uma nova ordem mundial. Enquanto o deserto africano engoliu as batalhas de Rommel, os corredores apertados do Mediterrâneo e as sombras do Vaticano abrigaram uma guerra silenciosa, cuja moeda de disputa era feita de ouro manchado pelo sangue das vítimas. A fissura entre mito e verdade se mantém aberta. O episódio do Ouro Stoucha, na figura de Walter Halfiffe, e nas rotas que cortaram a Tunísia e as margens italianas, permanece como um dos enigmas centrais para entender o legado obscuro não apenas do fascismo croata, mas das tramas internacionais que moldariam a geopolítica europeia nos anos seguintes. Um puzzle ainda incompleto, cujas peças aguardam ser desenterradas em arquivos congelados, salas secretas e memórias esquecidas. A engrenagem da pilhagem na Tunísia começou a girar no começo de 1942, quando as forças do eixo consolidaram seu domínio sobre a região após a queda de Tunis, o território nord-africano. Palco estratégico mais periférico na grande disputa europeia, transformou-se em depósito temporário e ponto de trânsito para um dos capítulos menos explorados do saque. Promovido pelo regime Ustosha, a região não apenas serviu de abrigo aos arsenais móveis do ouro capturado nas frentes balcânicas, mas revelou-se também como elo fundamental na rota marítima que levaria esses bens à segurança relativa do Mediterrâneo Ocidental. Desde o início da ocupação, a violência seguiu lado a lado com o confisco. Em Tunis e arredores, comunidades judaicas locais e refugiadas da Europa Oriental eram sistematicamente despojadas de seus pertences. O histórico das sinagogas profanadas ao lado de cofres arrombados criava um cenário sombrio. Caixas de joias, barras de ouro e bens de valor mobilizados com precisão militar. Registros da segurança fascista Ustasha, parcialmente reconstruídos a partir de depoimentos e documentos interceptados, indicam que os agentes estacados na Tunísia agiam com um duplo comando. Subordinações locais coordenavam as apreensões enquanto interlocutores superiores orientavam o envio rápido dos carregamentos para portos específicos. O porto de Lagoulé, a poucos quilômetros de Tunis, se consolidou como o principal ponto de embarque oficial e clandestino desses tesouros saqueados. Não por acaso, essa cidade portuária tornou-se uma fortaleza vigilada por uma combinação de unidades militares alemãs, forças policiais italianas e milícias colaboracionistas Ustasha. Arquivos obtidos em investigações posteriores descrevem o intenso movimento de navios cargueiros mascarados sob bandeiras neutras ou mercantes, com carregamentos meticulosamente disfarçados entre suprimentos militares e alimentos. A exatidão operacional do transporte evidenciava uma logística sofisticada. Armazenar ouro num contêiner rotulado como material médico, subverter as rotinas alfandegárias por subornos e ameaças, coordenar embarques noturnos para evitar patrulhas aliadas. No centro dessas operações surgiu a figura de Walter Halfiffe, cuja reputação prévia no aparato nazista ganhou novo contorno à medida que seu papel em território africano se desdobrava. Oficial da SS conhecido por seu envolvimento em projetos macabros na Europa, Halfiffe assumiu a supervisão direta das operações logísticas do ouro em Tunísia a partir de meados de 1942. Testemunhos coletados em investigações da OSS e posteriormente corroborados por registros clandestinos, pintam um quadro de um homem calculista e implacável, que organizou esquemas de transporte envolvendo refinarias improvisadas e rotas marítimas desviadas, sob seu comando. Navios rapidamente descarregavam os carregamentos em pontos remotos da costa siciliana e da Córcega, antes que fossem encaminhados para centros de armazenamento secretos na península italiana. O isolamento estratégico da Sicília, porém, não garantia segurança completa. As investigações posteriores revelaram que pelo menos 2 embarcações que carregavam ouro e joias provenientes da Tunísia naufragaram antes de alcançarem o mistério se adensa nas últimas semanas da batalha pelas rotas marítimas do Mediterrâneo. Com o avanço dos aliados rumo à Península Itálica, a coerência das operações de fuga despedaçou-se. Protocolos internos do serviço secreto aliado mostram vigilância atenta sobre rotas de embarque,
com interceptações pontuais, apreensão de cargas e prisões de agentes colaboracionistas. Documentos descrevem que uma quantidade significativa do ouro simplesmente desapareceu dos registros oficiais, como se evaporasse em meio às turbulências finais da guerra, talvez naufragando em mares pouco explorados ou sendo transferida para cofres secretos sem rastros. O desaparecimento essencial do ouro ignora partidos simples. Em algumas vagas cartas codificadas recuperadas do arquivamento do Os menciona-se que o tesouro estava submergido entre o mar e as sombras, evocando abertamente a possibilidade de naufrágios acobertados ou o soterramento deliberado em locais remotos da costa siciliana ou da Croácia. A ausência de registros definitivos em pontos-chave das redes oficiais, combinada com a fragmentação documental e o silêncio rigoroso sobre o tema impresso nos arquivos do Vaticano, abre caminho a um labirinto de versões contraditórias. A investigação se confronta com questões fundamentais. Até que ponto as operações clandestinas foram conduzidas em conluio explícito entre os agentes Ustosha remanescentes, autoridades italianas em transição, setores do Vaticano e redes criminosas? Quanto do ouro foi realmente perdido em naufrágios versus ocultado propositalmente para uso futuro? E quais interesses frenaram uma apuração rigorosa? Permanece ainda uma dúvida inquietante sobre o grau real de comprometimento das potências ocidentais, em especial os serviços secretos, que tinham capacidade e intenção de controlar essas rotas para impedir que o ouro recaísse sob influência comunista, mas sem transparentes justificativas para sua aparente tolerância às perdas e desvios. O relato documental que poderia iluminar essas lacunas é, em todo caso, parcial e enviesado. Arquivos militares conservados na Alemanha documentam os estágios iniciais da pilhagem, mas tornando-se escassos a partir do colapso da Wehrmacht na Tunísia. Registros dos serviços secretos britânicos e americanos mostram vigilância, porém omitem detalhes cruciais, que somente começam a emergir em documentos desclassificados décadas depois, ainda com páginas censuradas e informações desencontradas. Já os acervos do Vaticano, abarrotados de lacunas dedicadas a correspondências internas e movimentações financeiras, seguem inacessíveis para consultas acadêmicas plenas, alimentando suspeitas de conivência e segredos protegidos até hoje. Enquanto isso, o que as evidências indiretas acumulam é um quebra-cabeça fragmentado, marcado por injunções de silêncio. Versões conflitantes e indícios de que o tesouro ou parte dele nunca foi totalmente recuperado nem explicado e que seu destino pode estar enterrado em convênios obscuros, corredores não oficiais e águas profundas que guardam até hoje uma fortuna esquecida, protegida por enigmas e palavras não ditas. A trama se adensa: quem realmente controlou o ouro depois do colapso do regime Ustosha? E o que permanece escondido por trás do véu deste mistério ainda tão atual, mesmo diante da abundância relativa de documentos e depoimentos? O mosaico da história do tesouro Ustasha permanece fragmentado e cheio de contradições. Historiadores tradicionais sustentam que, embora o ouro fosse considerável, ele jamais atingiu as proporções épicas frequentemente evocadas em narrativas revisionistas. Entretanto, o que torna o debate inflamável e rico estão as interpretações conflitantes acerca da participação direta de figuras-chave no controle e transporte dessas riquezas. Por exemplo, a suposta ligação entre o general alemão Erwin Rommel e as rotas do ouro tem sido motivo de controvérsia. Pesquisadores ligados à historiografia oficial excluem qualquer envolvimento ativo de Rommel no tráfico, apontando para sua concentração nas campanhas militares no norte da África. Já correntes revisionistas indicam que Rommel teria, sim, conhecimento e influência indireta, facilitando o trânsito nos corredores alpinos que cruzavam a Croácia, Itália e Áustria, devido à coordenação com os serviços de inteligência nazistas. Essa versão, porém, carece de provas documentais diretas e se apoia em relatos fragmentados ou memórias contestadas. Em paralelo, o papel de Wilhelm Halfif, oficial da SS, figura com maior controvérsia. Documentos militares alemães confirmam sua atuação no controle parcial das operações de contrabando e gestão de escortas para as caravanas do tesouro. No entanto, aumentam as dúvidas quanto ao grau de autonomia que Halfif teria exercido. Algumas correntes historiográficas propõem que, embora designado formalmente para o cargo, ele fora reduzido a um peão em uma rede muito maior, que incluiria agentes do Vaticano e intermediários mafiosos italianos. Documentos do Oz e do Mi-6 evidenciam tentativas ocidentais de monitorar ou mesmo manipular essas operações, o que sugere uma complexidade estratégica com propósitos que excediam interesses nazistas comuns, mas que visavam conter a expansão soviética no pós-guerra. Contrariamente,
Pesquisadores revisionistas acusam esses mesmos serviços de ter facilitado ou acobertado parte do contrabando, criando uma zona cinzenta onde a colaboração entre facções anticomunistas se misturava a interesses financeiros privados. Sobre o destino final do ouro Stocha, a discussão se intensifica ainda mais. A historiografia tradicional sinaliza que uma fração significativa foi absorvida por cofres anticomunistas na Europa Ocidental, intermédio de redes como a Croatian Liberation Movement e fundos vinculados a serviços secretos ocidentais, evidenciados em relatórios da CIA recentemente desclassificados. Porém, mesmo essa versão reconhece a grande evasão e perda de rastros após 1947, em meio à clandestinidade da Guerra Fria. A narrativa revisionista nacionalista, por sua vez, defende que boa parte do tesouro desapareceu em zonas rurais e urbanas da própria Croácia, ocultado por elites locais e figuras do pes-guara muitas vezes ligadas ao crime organizado que prosperou na instabilidade do período. Ali, o ouro teria alimentado uma espécie de economia paralela, conectada a redes de contrabando, fraudes e financiamento de grupos paramilitares nos anos posteriores. Essa versão apoia-se em investigações de campo que relatam a existência de túneis secretos em velhas fortalezas, cavernas remotas na Dalmácia e supostos registros orais de testemunhas nunca plenamente confrontadas com provas materiais. Ao somar essas teorias, ganha palco a imagem de um tabuleiro com múltiplas peças invisíveis. Os arquivos incompletos ou perdidos jamais foram totalmente transparentes. Alguns documentos cruciais desapareceram misteriosamente entre as últimas horas do conflito e as décadas seguintes, especialmente aqueles referentes ao Vaticano e coordenações clandestinas. O acesso restrito e as habituais lacunas nos registros do Arquivo Secreto Vaticano mantêm o homem comum longe da possibilidade de uma narrativa cristalina. Cartas cifradas, mensagens codificadas e relatos velados sugerem uma rede complexa e muito bem articulada, da qual pouco pode ser dito com certeza. Por vezes, até quem participou nas operações guarda silêncio ou se contradiz em depoimentos. Essa realidade alimentou e ainda alimenta teorias das mais fascinantes e enigmáticas. Existem relatos insistentes sobre fortalezas subterrâneas escondidas nas colinas da Córcega, supostamente utilizadas para armazenar parte do ouro durante fugas apressadas, embora escassos em evidências arqueológicas diretas. Esses boatos mobilizam expedições e pesquisas amadoras que mapeiam cavernas e túneis artificialmente ampliados. Outra vertente menos conhecida foca em naufrágios misteriosos no Mediterrâneo. Navios afundados intencionalmente nas rotas de fuga entre a Croácia e a Itália, carregando cargueiros de ouro e artefatos de incalculável valor. Registros navais indicam as perdas, embora o conteúdo exato nunca tenha sido confirmado. Estas hipóteses, combinadas a relatos orais de antigos contrabandistas, alicerçam um cenário no qual o ouro não apenas desapareceu, mas se tornou parte de um imenso puzzle submerso, onde fatos e mitos se confundem numa névoa quase impenetrável. No complexo litoral adriático existem ainda histórias de túneis costeiros e bunkers secretos, cuja existência real é alvo de disputas entre moradores locais, caçadores de tesouros e historiadores. Alguns estudiosos alertam para a possibilidade de que esses escondrijos tenham sido utilizados não só para o ouro Stocha, mas para outras mercadorias saqueadas e movimentos de agentes políticos no período, o que adiciona mais uma camada de dificuldade a qualquer investigação objetiva. A ausência de controle estatal e os interesses econômicos locais durante o pós-guerra criaram um terreno fértil para o sigilo e o desaparecimento progressivo dos vestígios. Debaixo desse manto de incertezas, o espectador se vê diante de um cenário que transcende a mera caça a um tesouro material. Ele contempla um jogo imenso em que memória, poder, interesses religiosos e políticos, espionagem e crime se cruzam. Parte dessa história jamais poderá ser totalmente decifrada, a menos, e talvez, esse mistério inerente seja parte do que manteve viva a lenda por tanto tempo. A força do mito alimenta a investigação, enquanto a historiografia luta para separar o fato do falso, o registro do boato. A questão inevitável que perdura é essa: até que ponto a câmera documental poderá captar a verdade? Quando as sombras de interesses institucionais, guerras ideológicas e segredos se fecham com firmeza, quem detém o ouro hoje e onde ele repousa menos, se é que repousa menos, permanecem perguntas incômodas e abertas. Afinal, será que a história do tesouro Stocha não é, acima de tudo, uma metáfora da própria Europa do pós-guerra, um continente dividido entre monstros ocultos, vultos indevassáveis e um legado fraturado de silêncios compadres? Caminhamos por trilhas que a evidência limpa não pode iluminar por completo, empurrados pela urgência de saber e pela consciência de que algumas histórias são indissociáveis de suas contradições.
O ouro não é apenas metal, é a sombra líquida da memória que escapa às mãos da historiografia. O outono de 1944 aproximava-se do seu fim. O regime Stosha, enfraquecido, estava em sua reta final, enquanto o cenário internacional decretava o destino do eixo. Na Tunísia, durante aquela batalha decisiva, as forças do eixo sofreram uma derrota que parecia marcar o colapso iminente das ambições fascistas em toda a Europa. Para os líderes croatas, entre eles, Herman Hafif, um dos oficiais mais notórios vinculados aos esforços logísticos do regime, a fuga tornou-se uma urgência. Na penumbra dessa retirada, registros e documentos começaram a desaparecer, queimados ou ocultados às pressas, uma última cartada para esconder responsabilidades e preservar riquezas. Mas enquanto o eixo apagava suas pegadas, o ouro saqueado pelos Stosha, aquele tesouro amaldiçoado pelas mãos da guerra e do genocídio, começou a se fragmentar em múltiplas direções, perdendo-se em rotas clandestinas, esconderijos obscuros e versões conflitantes que atravessaram continentes e décadas. O que resta da história do tesouro Stosha é, em seu âmago, uma narrativa de perdas, não apenas de riquezas materiais, mas da própria memória. A cada quilograma de ouro confiscado de vítimas inocentes, há um peso moral que desafia a lógica das contabilidades históricas. O ouro, que poderia simbolizar avanço e prosperidade, carrega as marcas indeléveis da violência, da perseguição e do silêncio. Seu destino incerto não é apenas um mistério econômico, é um lembrete sombrio do custo humano, do apagamento forçado e das continuidades inquietantes do poder mesmo após o fim formal da guerra. Ao somar fatos aceitos e verdades fragmentadas, podemos afirmar com segurança que o regime Stosha coletou uma enorme fortuna a partir do horror, ouro, joias e documentos que rifaram vidas. Parte deste tesouro foi transportada sob o controle rigoroso do comando alemão para Berlim e Roma, enquanto uma fatia expressiva foi movimentada clandestinamente ao final da guerra em caravanas ocultas que cruzaram fronteiras. Para escapar das garras comunistas que avançavam pela Europa Oriental, o papel do Vaticano, embora cercado de mistério e controvérsia, não pode ser ignorado. Foi um entreposto estratégico, uma área cinzenta onde interesses políticos, religiosos e financeiros se cruzaram, dificultando ainda mais a busca pela verdade plena. Mas apesar de investigações intensivas, da análise de arquivos militares, depoimentos e documentos desclassificados, o paradeiro exato do ouro, o Stosha permanece um enigma. Entre mapas apagados, arquivos lacunares e teorias que vão do enterramento secreto em cavernas croatas até o uso do ouro para financiar operações clandestinas anticomunistas nas sombras da Guerra Fria, o tesouro evoca não só a intriga, mas também o profundo desconforto da impossibilidade da justiça total. Ainda que possamos descrever as rotas, os personagens, as estratégias de fuga e até mesmo as lutas políticas pelo controle das riquezas, aquilo que não se conta em documentos é o que permanece mais presente. A voz das vítimas, os ecos das comunidades destruídas, reduzidas ao silêncio pela brutalidade do regime. O tesouro não é apenas um objeto, mas um símbolo da responsabilidade histórica que a humanidade carrega quando se cala diante da crueldade. E afinal, o que ainda está escondido? Quanto deste ouro perdido foi efetivamente esquecido? Quem, em becos escuros da história, continua a controlar fragmentos do passado sob o manto do segredo? Essas perguntas permanecem abertas, convidando-nos a continuar desvendando, porque o que parece apenas um vestígio de guerra é, na verdade, uma ferida que o tempo resiste a fechar. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nessa complexa teia histórica, se quer entender as rotas invisíveis que ligam o ouro aos destinos que moldaram o pé escuro europeu, não deixe de acompanhar nossos próximos episódios. Estaremos navegando por outros segredos, outros personagens, outras histórias que iluminam as sombras da Segunda Guerra Mundial e suas consequências até hoje. Antes de seguir para as próximas revelações, se este vídeo trouxe luz a um mistério esquecido e acrescentou uma camada nova ao seu entendimento da história, ajude-nos a levar esse conhecimento adiante. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de cada capítulo dessa jornada pelos segredos menos conhecidos do conflito mundial que mudou o mundo. Uma saga onde o ouro é apenas o começo da história, porque no fim a verdadeira riqueza está em não deixar que a memória seja enterrada e em continuar buscando respostas para aquilo que insistem em esconder. Até o próximo vídeo.